Gente, vamos lá. O que são médias de preço e como usá-las, né? Bom, as médias, como o nome já diz, elas são a média de preços de determinado ativo em um determinado período de tempo. Ou seja, se você tem um preço, uma média de 20 períodos, ele é o preço médio do ativo naqueles 20 períodos, certo? Para que elas servem? Elas são excelentes para encontrarmos a direção do mercado, ou seja, para onde o mercado está indo, se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo, ou se o mercado está lateral. As médias que são mais usadas, mais comuns entre os traders e investidores, são as médias de 9, 21 períodos, 50 períodos e 200 períodos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico. Eu estou usando aqui o XP Trader, tá? Quem é cliente da XP pode baixar o XP Trader lá. Ele tem um custo de 9, 10 reais por mês. Mas quem não quiser usar esse cara aqui, não quiser usar o XP Trader, pode usar, deixa eu ver aqui, o TradingView, que é uma ferramenta gratuita, tá? Eu uso a versão gratuita aqui para os meus estudos e ela funciona muito bem, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. TradingView.com. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. TradingView.com. Você vai abrir aqui. Você vai fazer um cadastrinho nela. É um cadastro simples, tá? Eu tenho aqui, uso um e-mail. E aí você vai colocar aqui o ativo que você quer. Vamos colocar aqui o nosso ativo, que é, vou olhar aqui o gráfico do S&P 500, certo? Eu já estou com ele aberto aqui, mas aqui vamos abrir ele de novo, tá? Deixa eu fechar aqui. Então aqui, gente, a gente tem, deixa eu tirar essa média aqui, que eu já tinha colocado. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem aqui, como a gente viu, em cada um dos candles, né? Cada uma das velas, a gente tem a representação do preço, né? A movimentação do preço no time frame. Então a gente está olhando aqui o time frame diário, então a gente tem a nossa representação dos preços dentro desse time frame diário. Então vamos lá, vamos incluir aqui uma média para a gente ver como ela se comporta. Tá? Deixa eu pegar aqui ela está em inglês, essa versão aqui. Deixa eu ver se for usar em português também vai funcionar, tá? Vai estar aqui indicadores. Moving Average, em inglês. Para quem estiver usando a versão em português, é média móvel, tá? Moving Average, basta clicar nela aqui, ela já vai incluir no gráfico aqui. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Ele, por default, ele traz aqui uma média de 9 períodos, ou seja, cada 9 períodos ele vai usar, cada 9 dias, no nosso caso que a gente está usando o gráfico diário, ele vai usar a soma dos 9 dias e dividir por 9, ou seja, o preço de fechamento, aqui o close price, que é o preço de fechamento dos últimos 9 dias, vai somar todos e vai dividir por 9 para chegar numa média de preço. Tá? Então, para que serve essa média aqui? Ela serve, gente, para nos dar a direção do mercado, ou seja, ela nos mostra para onde o preço está levando o mercado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma média apontando para baixo, isso nos mostra que os preços estão mais baixos do que a média, ou seja, o mercado está caindo. Tá? Aqui os preços começaram a subir, ou seja, nesse caso aqui, os preços estavam mais baratos do que a média de preços, essa é a leitura que a gente faz disso, ou seja, a média aqui, ó, para vocês verem, ela estava em 45,06. Porém, o preço nesse dia estava 43,22, ou seja, o preço estava muito mais barato do que a média, ou seja, estava abaixo da média. Tá? Essa é a leitura, é bem simples. Quando o preço começa a ficar próximo da média, ou seja, você tem um preço dentro daquela média de preços. Né? Então, por exemplo, aqui, nesse dia aqui, a média de preços era 44,24 e esse dia aqui teve o seu fechamento exatamente em cima da média, 44,28, 44,26. Ou seja, esse dia aqui, o preço fechou na média dos últimos 9 dias. Olha que legal. Agora, a gente tem um preço acima da média, a gente tem um preço ficando mais caro do que a média dos últimos 9 dias. Essa é a leitura, tá, gente? Ou seja,
vamos usar aqui uma média um pouco mais longa, vamos mudar aqui para uma média de 21 períodos. Então, vocês vão ver aqui, essa média, cada momento dela aqui, cada risquinho dela aqui, né, cada candle dela aqui, não, risquinho, representa a média dos últimos 21 períodos. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma média no dia 30 de março a 43,94, porém o preço naquele dia fechou a 46,07, ou seja, eu tenho um preço praticamente 4,8% mais caro do que a média dos últimos 21 dias. Isso é algo bem interessante da gente olhar. Por quê? Quando a gente entende que a média é o preço médio daquele ativo nos últimos X períodos, a gente consegue ver em que momento o preço está em relação à média de preços. Com base nisso, a gente consegue tentar entender quais seriam as próximas movimentações. A gente consegue tentar, olha que interessante, a gente consegue ver aqui que o preço vai ir buscando a média. Então aqui ele se afastou da média e agora ele começa a buscar a média. Aqui ele perde a média. Mas a média de preços, ela é formada sempre pela média, obviamente, dos preços naquele período. Então vamos olhar aqui, ó, no gráfico de uma hora, funciona da mesma forma. A gente tem aqui, ó, uma média de 21 períodos, e cada candle aqui é uma hora, logo a média é calculada com base nos 21 candles dividido por 21. Então ele soma todos os preços dos 21 períodos e divide por 21. Vamos olhar aqui, eu fiz uma planilhinha aqui para mostrar justamente isso, tá? Vamos olhar o nosso cenário de 21 dias, tá? Então a minha média, eu pego o preço de fechamento de cada um dos dias, então 10, 10 e 40, e assim por diante, até o 21º dia, primeiro dia, tá? Se eu somar tudo e dividir por 9, a minha média é isso aqui, ó, 12,15, ou seja, a minha média é 12,15, que é basicamente o quê? Esse cara aqui, ó, 255,30, 255,30, dividido por 21, 12,15, que é exatamente o preço da média, tá bom? É bastante simples de entender isso aqui, ó, 12,15. Então, para que serve a média? Ela serve para nos dar e nos mostrar visualmente para onde o mercado está indo. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente está olhando o nosso gráfico diário, ou melhor, no gráfico de uma hora, e eu sei que quando eu tenho um preço trabalhando acima da média, eu tenho um início de uma conceitual, né? Um início de uma tendência de alta. Ó, vocês podem ver que ele saiu daqui e veio até aqui, subindo quase 2,5%. E aqui ele começou a cair. Veja que queda expressiva aqui. E a média me mostrou isso, né? Ou seja, aqui ele começou a cair, cair, até aqui praticamente 5%. E aí ele subiu aqui e depois ele caiu de novo. Então assim, a média ela é muito legal para nos mostrar o que o mercado está fazendo. Se a gente tiver dificuldade de olhar só os candles, a média ela nos ajuda muito a entender isso. Bom?